Olá, pessoal, boa tarde. Eu, Patrícia Cardinot, inicio essa live agora da ACIA, Associação Comercial, Industrial e Turística, como também presidente do Conselho Comunitário de Segurança, da área aqui do 25º Batalhão, Cabo Frio e Tamoios, e diretora da FAMOCAF, que é a Federação das Associações de Moradores e presidentes de associações da nossa cidade. E temos aqui a especial presença de mais um candidato, dos 11 candidatos à Prefeitura de Cabo Frio, e hoje a gente recebe aqui o Capitão Diogo. Capitão Diogo, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, Patrícia, a essa live, e fique à vontade para suas considerações iniciais. Bom, primeiro agradecer a você pelo convite, a oportunidade de estar aqui mostrando para mais pessoas a minha história, os meus projetos, os meus objetivos para poder a gente reconstruir a nossa cidade. E agradecer aí a audiência, né, de todos que vão estar aqui tirando qualquer dúvida. Eu depois vou estar pessoalmente acompanhando nas redes sociais os questionamentos, que eu sei que aqui a gente não consegue interagir tanto, mas que depois eu vou estar lá pessoalmente vendo um a um e podendo esclarecer qualquer tipo de dúvida. Então, gente, Capitão Diogo, né? Diogo Souza da Silveira, que é um policial militar muito atuante aí na nossa região e na nossa cidade, casado, 4 filhos, formação acadêmica de polícia militar, curso de formação de oficiais, pós-graduação em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública, na UF, do partido PSDB, número 45. Capitão Diogo, começando aqui as nossas perguntas. Quais são as suas propostas para a revitalização da cidade de Cabo Frio, do centro da cidade, do 2º distrito, dos seus bairros num todo? Como que você pensa, Jardim Esperança, São Cristóvão, juntando tudo no contexto da cidade? Então, hoje, na verdade, o que nós precisamos em Cabo Frio é de um ordenamento que realmente seja efetivo, porque nós temos aí uma cidade onde qualquer um faz o que quer. As pessoas hoje são reféns, por exemplo, dos flanelinhas, que estão ali de uma forma tão ofensiva, atacando, né, a segurança das pessoas, porque ninguém paga para o flanelinha vigiar um carro. Paga porque se sente acuado para poder preservar o seu próprio patrimônio, que é o carro. Então, isso é muito ofensivo para o cliente, né, que vem ao centro de Cabo Frio ou em qualquer área comercial, para poder fazer com que a nossa economia realmente atenda ao nosso público, e também para o turista que procura uma cidade tranquila, ordenada, e chega aqui e encontra exatamente o contrário. Então, hoje nós temos que trabalhar no ordenamento para poder a gente, assim, resgatar a credibilidade do nosso município, junto aos investidores locais e os investidores externos, para que, assim, possamos incentivar que a iniciativa privada tenha, assim, segurança para poder investir em nossa cidade, gerar, assim, emprego e renda, e no ciclo, né, dessa organização, claro, trabalhando na área no qual eu sou especialista em segurança pública, porque a segurança, ela não é só a questão de combate à criminalidade. Ela faz parte de uma engrenagem que vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras para poder andar nas ruas. O turista hoje conhece as belezas de Cabo Frio, Forte São Mateus, a nossa Praia do Forte com essa areia fina. Quem não conhece, o problema é que as pessoas procuram um local de tranquilidade para poder passar seus feriados, seus finais de semana, e hoje não é o que encontramos aqui em Cabo Frio. Então, temos que fazer esse trabalho para vender segurança, para vender organização e tranquilidade. Assim, vamos incentivar a iniciativa privada e deixar esse legado econômico para a gente se reestruturar de um momento tão difícil que a gente vem vivendo aí nas últimas gestões, né? E, Capitão Diogo, como bem, né, a sua estrutura de conhecimento e técnica, né, você sabe muito bem, a segurança pública é um dos principais esteios, né, de uma cidade. Na verdade, é uma das principais necessidades básicas do homem. Já diz Maslow, na sua pirâmide de necessidades, que a primeira necessidade do homem, primeiro nível, é a necessidade fisiológica, respirar, beber, comer, e a segunda necessidade é a segurança. Então, esse estudo, né, psicólogo, no caso, já mostra para a gente quais são as prioridades
e as necessidades maiores do ser humano, e tudo depois disso é muito mais, como digamos, muito mais resolvível, né? Porque se você não tem segurança, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem economia, você não tem nada. Então é um dos nossos principais pilares para reestruturar a nossa cidade. Muito bem. Quais são os seus planos, capitão Diogo, para a melhoria da mobilidade urbana na cidade de Cabo Frio, no segundo distrito também, que é Tamoios? Então, eu não gosto nem muito desse termo, né, Cabo Frio, esse segundo distrito, porque eu entendo Cabo Frio como uma só. Esse termo acaba segregando e fazendo com que os investimentos e prioridades sejam tratados de forma particular. Então, nós queremos acabar com isso. Segundo, que o nosso plano de mobilidade, ele parece que foi copiado de uma cidade que não tem as nossas peculiaridades, entendeu? Não houve um estudo local, um estudo que fosse aplicável às nossas necessidades realmente, e temos que revê-lo para fazer, sim, algo que não fique só no papel, que possamos fazer com que o cidadão possa caminhar, possa andar de carro, possa andar no transporte coletivo de qualidade, e acabar com essa desordem, essa até poluição visual que chega a ser. Você passa ali no centro, por exemplo, é impossível um cadeirante andar no centro da cidade, onde os postes tomam praticamente toda a calçada. Então temos que fazer esse estudo com uma equipe técnica para a gente ver como conseguiremos atender isso. Claro que não é de um dia para a noite, necessita, né, esse tempo para avaliação e depois esse tempo para a resolução. Mas é um compromisso nosso fazer uma cidade acessível, viável para o cidadão, para as pessoas que têm necessidades particulares e para todos. Alô, som, foi? Então fala aí, pode repetir alguma coisinha. Então, essa é o nosso principal projeto para a mobilidade. Fazer um plano, sim, fazer um plano que seja realmente viável e aplicável para Cabo Frio, e não algo no papel para dizer que fez. Então, esse é o nosso compromisso, trabalhar sempre com clareza, com transparência, dentro das possibilidades, e não de vender projetos para angariar votos, que é o caso que a gente vê muito durante toda a campanha. Eu acredito que esse questionamento seu, ele já foi feito na última eleição suplementar, na última eleição que tivemos no período eleitoral, e já deve estar aí por mais ou menos uns 20, 30 anos, porque não chegamos à solução. Então, hoje, o que a gente quer fazer é zerar esse questionário. A mobilidade é um grande problema, né? Na cidade, no contexto, você falou de certos pontos aí muito peculiares e importantes, principalmente da acessibilidade, realmente. Capitão Diogo, candidato a prefeito na cidade de Cabo Frio. Quais são as suas propostas e os seus projetos para incentivar o nosso comércio na nossa região, levando em conta esse momento de pandemia que a gente passou e que ainda passa? Mas eu sempre friso, e friso aqui novamente, que nós não só na pandemia... Está aqui o outro microfone. Nós não só na pandemia que tivemos problemas com comércio e portas fechadas. A gente já vinha fechando portas antes da pandemia e com vários comércios desempregando na nossa cidade de Cabo Frio, também em outros municípios no Brasil, mas focados aqui na nossa cidade. E a gente sabe que o desemprego estava muito grande e que o comércio estava baixando portas. Qual é o seu projeto e a sua colocação quanto a isso para a melhoria? Bom, na verdade, nós fomos agraciados, né, com esse auxílio, esse benefício que o governo deu, que conseguiu atender no município de Cabo Frio 80 mil pessoas. Então, você bota aqui, 1/3 da população foi beneficiada por isso, foi o que conseguiu segurar a nossa economia um pouco e fazer com que ela retornasse agora. Eu falo com propriedade, porque eu sou empresário, tenho meu estabelecimento, e eu acho que esse retorno hoje ele está melhor financeiramente, porque nós tivemos que nos reinventar, trabalhar, né, enxugando custos e aumentando a produtividade, e é o que eu quero fazer também. Né? Enfrentou na própria pele, né, como empresário. Né? E hoje a gente vê esse retorno sendo até melhor do que no período antes de pandemia. E essa distribuição de renda que nós tivemos, eu acho que só vai ser menor do que a própria distribuição de renda que acontece nas campanhas eleitorais. Eu acho que se a gente tivesse campanha todo ano, não existiria esse problema econômico, porque eu vejo tantas pessoas aí sendo pagas para bandeirar, para panfletar,
que se fizesse isso todo ano, a gente acha que ia chegar num patamar econômico que atenderia a todos, né? Mas para o município em si, qual o incentivo que nós podemos dar? Primeiro, eu tenho um projeto da criação de uma autarquia para o turismo, para que essa autarquia possa dialogar com os empresários e assim poder obter recursos próprios, investimento e poder assim atrair comerciantes, atrair turistas e fazer o nosso beabá, né? Porque hoje nós não temos uma cidade turística, nós temos uma cidade veranista. O turismo ele acontece o ano todo e a cidade veranista é uma invasão de massa que nós sofremos aqui em períodos de sol, em períodos de férias ou feriados. Então nós temos que mudar isso para a gente poder trabalhar com uma previsão anual, um calendário de eventos, retomar isso, né, que já existiu. A gente não está aqui para inventar a roda, a gente está aqui para fazer a roda funcionar da melhor forma. Então esse é um dos meus projetos para a gente fazer um resgate, né, econômico e de credibilidade do município. Na alta temporada aqui a gente chega na virada do ano, em dezembro, janeiro, às vezes também no carnaval, até 1 milhão de pessoas aqui na nossa cidade, né? Mas aí, qual o custo-benefício disso? Pois é. Nós temos que avaliar. E a estrutura, né? Não é a qualidade. Porque a gente vê aí uma invasão de ônibus de excursão, que eles vêm com 60, 70 pessoas, e essas pessoas trazem até o próprio galão de 20 litros das suas cidades de água. Então o que eles deixam aqui? Lixo. Cestas básicas, trazem tudo. Tudo. Então isso que nós temos que dificultar para poder a gente ter um ordenamento e um serviço que consiga realmente atender ao público e não trabalhar com uma invasão, né, que eu digo invasão porque a gente sai de 220 mil habitantes para uma população flutuante de 1 milhão. A gente vai ter aqui 5 vezes mais. Se no nosso dia a dia o município já não vem atendendo as necessidades do cidadão, imagina num caso desse específico que a gente tem um número, né, aumentado em 5 vezes. Então nós temos que prever para prover. Capitão Diogo, candidato à Prefeitura de Cabo Frio, qual a sua visão sobre os ambulantes na nossa cidade? Não só ambulantes na praia, mas falando de ambulantes, a gente tem que falar das praias e em toda a cidade, né, onde eles estão atuando. Bom, primeiramente moralizar a coordenadoria de postura, que sempre veio sendo palco para que pessoas fizessem política ali. Você vê aí, acho que nas últimas eleições todas, todo coordenador que passou lá acabou vindo como candidato. E aí usa para um assistencialismo de entregar crachás para A, B ou C, faz disso um palanque, um contato para se beneficiar. Então hoje, primeira coisa é moralizar a coordenadoria de postura. Enquanto você não moralizar, você não pode cobrar. Você não vai ter o ambulante encarando a prefeitura e a gestão como algo sério. Então, depois disso, a gente fazendo o recadastramento dos ambulantes para ver quais os crachás foram adquiridos de forma irregular, fora, né, de um estudo de capacidade das praias, que nós temos que fazer isso, não só da praia, mas de todos os lugares, para a gente não ter conflito de serviço, para a gente causar, assim, uma concorrência leal, porque o que nós temos hoje são empresas especializadas em distribuir crachá, vem pessoas de outros municípios durante o verão para concorrer com o nosso cabofriense, que o ano todo está aqui ralando, tentando levar o sustento para casa. O ambulante é uma atividade de subsistência, ele não é uma franquia de alguma empresa. Então assim nós temos que encarar. Fiz isso quando secretário de Segurança Pública em Búzios, reduzimos o número em 30% de ambulantes. Com isso, no início, nós tivemos uma certa resistência do próprio ambulante que não entendia, ele achava que ele ia perder o seu crachá, mas não. Ali nós reavaliamos quais realmente teriam que estar e quais ali não eram da cidade, não atendiam ali os requisitos básicos para poder cumprir com aquela atividade. E no final nós fizemos um trabalho conjunto, onde cada ambulante era um fiscal de postura e tinha contato direto comigo para fazer as denúncias e assim a gente conseguir combater com mais efetividade. Muito bom. Candidato, quais são os seus planos para aumentar, agora vai falar do assunto que você tem expertise, segurança pública na nossa cidade, na região no todo, mas também nas comunidades, nas periferias também da nossa cidade? Bom, primeiramente, nós temos que capacitar, instruir
a nossa Guarda Civil Municipal. Pois não adianta a gente ver a instituição com revanchismo, porque nós temos hoje uma mão de obra não aproveitada. Eu nunca vi um país que seja potência ter um exército fraco. Então hoje o que nós temos que fazer é capacitar a nossa Guarda Civil Municipal, porque trazer um modelo aqui de segurança pública, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o primeiro nível de segurança, as polícias são municipais, são em condados, e pegar um efetivo que nós temos hoje de 120 homens na Polícia Militar, que infelizmente ele não tem uma reposição, ele não atende à nossa necessidade, ao nosso crescimento, ele está defasado, e usar a Guarda Civil Municipal, que tem aproximadamente 400 homens. Nós vamos triplicar o efetivo, trabalhando com eles em cima da mancha criminal, em cima realmente das necessidades de segurança pública, de ostensividade. Então, vamos capacitar para armar a guarda, fazer de Cabo Frio referência para que outras cidades vejam. Nós não somos políticos de carteirinha. Eu estou aqui como gestor, vendo um bem coletivo muito maior do que agradar a B ou C. Eu sei que isso desagrada muita gente, porque ninguém quer ser fiscalizado. As pessoas encaram um guarda armado como mais poder, mas na verdade isso é mais responsabilidade. E nós vamos, claro que, avaliar tecnicamente todos. E quando você fala das comunidades, só existe uma solução para as comunidades, para a gente acabar com as barricadas, com tudo de ruim que acontece. É o resgate do domínio territorial do poder público. Nós não podemos hoje, como município, nos eximirmos da responsabilidade de segurança, que é um dever do Estado. Nós temos que avocar isso para poder fazer o resgate do domínio territorial, para assim poder falar em entrar com assistência social, com o serviço de saneamento e todos os serviços do município. Porque se você prometer hoje isso, qualquer candidato que prometa, ele no mínimo está sendo promíscuo com o poder paralelo, porque ele não tem acesso nem para fazer campanha, e eu fico, como eu vou falar, eu fico admirado como políticos conseguem ter acesso a comunidades que só liberam através de benefícios ou financeiros ou acordos futuros, que na verdade quase nunca é futuro, mas eu já vi casos, e andar com tanta tranquilidade no local que a polícia não entra. A polícia tem até o impedimento da STF para poder entrar, mas os políticos conseguem ter acesso. Então hoje o povo tem que se questionar o porquê disso, que a conta depois vem, e vem com juros muito altos. Então hoje nós temos a disposição para mudar realmente o cenário da segurança de Cabo Frio, o cenário das comunidades, o morador das comunidades. Ele é quem mais sabe da nossa disposição e seriedade para poder acabar com esse domínio, para tirar do jovem o traficante como referência, porque enquanto ele tiver lá o traficante ostentando, tendo as meninas mais bonitas, tendo motos, tendo as roupas de marca, e pior, a gente teve o caso agora da festa das crianças, e o domínio do local ali, o traficante, ele fez uma mega festa de Dia das Crianças, distribuindo brinquedos, botando lá cachorro-quente e bolo, e acaba tendo aquela criança como referência, o traficante, que é o dono da favela, que seria a pessoa a ser combatida, como sendo uma pessoa de bem, como sendo uma pessoa que atende as necessidades dela. Então nós temos que acabar com isso. Se a gente não falar disso, se não falar a verdade, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca. Vamos ficar dando voltas, correndo atrás do próprio rabo. Muito bem. Capitão Diogo, já falou aí um pouquinho, mas pode acrescentar. Qual a sua visão da Guarda Municipal e como você pretende melhorar essa atuação da Guarda, então, estando o prefeito, se eleito for? Primeiramente, exercer liderança, que hoje eles não veem em nenhum político uma representatividade nem liderança. Então, eu quero ser isso para eles. Como eu fiz, onde eu passei na Polícia Militar e como eu fiz também em Búzios como secretário. Porque eu sou a pessoa que veste a camisa, que é o primeiro a entrar e o último a sair. Mas eu também sou aquele que cobra para que as coisas saiam certas. Então nós vamos capacitar, vamos fazer a Guarda de Cabo Frio referência no Brasil em segurança pública e vamos vender Cabo Frio como o destino turístico mais seguro do Brasil.
E a outra pergunta que você fez foi qual? Essa continua de como você pretende melhorar essa atuação da guarda. Sim, na verdade, como eu falei, né? A orientação, a gente está ali liderando. Valorização, né? Resgatar essa consideração da população, que isso só vai acontecer quando ver que realmente o emprego deles, não como manobra política, mas como instituição de segurança pública, isso aí vai acontecer automaticamente. Então esse é meu compromisso com a Guarda Civil e com a cidade. Temos até outras cidades aí que atuam em parceria, né? Polícia Militar com Guarda Municipal, como Araruama, por exemplo, né? Sim, essa integração ela é muito válida. Por exemplo, eu tenho como projeto a criação de um centro integrado de segurança pública, com monitoramento pela cidade toda, e a Central 190 ali, onde a informação, a denúncia de qualquer ocorrência seja difundida automaticamente e simultaneamente para a guarda e para a polícia, diminuindo o tempo, né, de chegada da informação e aumentando assim o combate para poder cessar qualquer tipo de ato ilícito. Candidato Capitão Diogo, quais são, se eleito for, dentro da sua gestão, quais são as suas medidas para atrair novas empresas para a cidade de Cabo Frio? Então, na verdade, nós temos que resgatar essas empresas, né? Muitas saíram daqui para o nosso município vizinho, que teve uma política, né, digamos, quase que alfandegária, né, para atrair empresas, e hoje nós temos que fazer o mesmo caminho. Nós temos também hoje uma área destinada em Cabo Frio, ali nos arredores do aeroporto, que foi destinada pelo governo estadual para a criação do distrito industrial. Essa área é de 4 milhões de metros quadrados. Desses 4 milhões, 1,2 milhões são destinados para a construção e o restante para a preservação do meio ambiente. E isso vai fazer uma economia, vai abrir, né, diretamente e indiretamente, em média de 20 mil empregos. É claro que isso não vai resolver para o cidadão diretamente. Por quê? Porque é uma mão de obra que às vezes tem que ter uma qualificação. Mas nós temos que iniciar a qualificação e essa política atraente para as empresas. E aí sim vai ser ali absorvida pelo mercado de trabalho. Só que isso não gira só a economia do próprio distrito, com esse mercado direto e indireto. Isso gira o restante das economias, porque as pessoas vão ter um poder aquisitivo melhor, um planejamento econômico nas suas casas e deixar um legado econômico, né, que é o ciclo do capitalismo, e é o que a gente tem que fazer para poder aplicar aqui hoje. Muito bom. Senhor candidato, para quem está entrando aí na live agora, a gente está aqui com o Capitão Diogo, candidato a prefeito da cidade de Cabo Frio. É um dos 11 candidatos e aqui está tendo o direito de estar fazendo aqui, colocando suas propostas, seus projetos, e você tem total espaço aí para estar colocando suas perguntas, opiniões, elogios, e depois a assessoria dele e ele tem o direito de estarem respondendo aí para vocês, tá bom? Senhor candidato Capitão Diogo, qual será a sua atuação e qual será o seu projeto para fomentar o crescimento, o desenvolvimento econômico do nosso município nos seguintes quesitos? Desenvolvimento das microempresas do nosso município. Você já até falou um pouquinho disso, né? Captação de indústrias, você estava falando disso agora. Já matou essa questão, né? E o polo industrial? Então, o polo industrial é o distrito industrial no qual eu acabei de falar. E essa criação, ela, dentro desse ciclo, dentro dessa teia econômica, ela acaba beneficiando e atendendo todas essas estruturas. Então, acho que pulei... Você matou, foi tudo. Foi ótimo. Qualificação de mão de obra e geração de emprego. Quais são suas propostas? Então, ainda mais levando em conta esse momento tenso, né? É porque você está respondendo tudo. Porque uma coisa liga a outra. É verdade. Desenvolvendo a questão. Mas, como eu falei aqui, a qualificação ela tem que ser paralela ao desenvolvimento dessa atividade. Porque nós não temos hoje uma mão de obra qualificada em Cabo Frio para atender esse tipo de mercado específico. Então, temos que capacitar os jovens e os adultos, porque esse mercado ele vai ser desenvolvido de uma forma macro. Então, nós temos que dar essa oportunidade. Eu costumo falar que a minha prioridade, eu sou nascido e criado em Cabo Frio, estudei minha vida toda em escola pública, e eu tive que correr muito atrás da minha própria capacitação para eu poder desenvolver. Nunca me usei do vitimismo para poder conseguir nada. Então, o que eu quero hoje é dar oportunidade às pessoas que viveram a mesma realidade que eu.
que é fazendo o quê? Dando oportunidades para a gente nivelar esse desenvolvimento das pessoas a partir desse nível de oportunidades para frente, é mérito de cada um. A gente sabe que não tem como a gente pegar a pessoa e fazer ela ir até o final, mas a gente quer dar o caminho, e um caminho limpo para que cada um consiga, claro, trabalhando de uma forma justa para que todos tenham a mesma oportunidade, mas que dali para frente seja o desenvolvimento de cada um. E dentro desse contexto, o teu projeto para fomentar esse crescimento e desenvolvimento econômico de incubadoras de empresas? Não ouvi. Incubadoras de empresas, empresas novas que estão dentro do seu início. Então, você também já falou um pouco disso. Porque a gente já nessa atração de atrair para cá, então, né? A gente vem de um momento meio que de seleção natural, antes e pós-pandemia. Antes da pandemia, que todos já estavam passando por dificuldades. E a pandemia que veio para poder realmente jogar a pá de cal. É verdade. A machadada final, né, Diogo? Nós, empresários, vivemos uma realidade de Cabo Frio hoje, que a gente vende almoço para comprar janta. Sim. Então, eu acho que depois dessa pandemia, existem dados que comprovam isso, quando a gente fala que o município passa de um momento econômico difícil, só que nós tivemos em 2019 uma arrecadação de impostos e tributos de 170 e poucos milhões de reais. E em 2020, mesmo se valendo da pandemia para poder vender essa sensação, né, de falência, nós arrecadamos 250 milhões de reais, mais já do que 2019. Então esse discurso, ele não é falado por ninguém porque não existe interesse. É melhor você valorizar o caos para poder você justificar qualquer tipo de, na melhor das hipóteses, incompetência e na pior das hipóteses, desvio de conduta. Então hoje nós temos que trabalhar primeiramente com clareza, a gente tem que entender os números do nosso município, nós temos que entender as dificuldades, os erros, para poder a gente chegar a soluções realmente que sejam soluções concretas e não medidas paliativas. Então, nós temos hoje números que comprovam que tudo isso que falam não são os números reais, são números que mostram, na verdade, um crescimento econômico neste momento, e nós temos que entender isso para poder valorizar e fazer isso uma constante dentro da nossa cidade. E dentro do assunto compras e licitações, você pretende fazer algum tipo de projeto e atuação diferenciada dentro desse contexto? Bom, primeiramente, quando a gente fala em compras e licitações, nós já nos remetemos a, por exemplo, a Concercaf, que é uma autarquia no município, na qual, se gerida de forma séria, com certeza deixaria um legado. Porém, ela tem uma história e um passado com máculas de corrupção, e a nossa gestão visa acabar com isso. Então eu vou acabar com a Concercaf para que não exista essa autarquia com essa administração própria, para poder a gente matar ali simbolicamente a corrupção da nossa cidade, mostrar a renovação, o nosso objetivo, e assim reavaliar os contratos, as prestações de serviços, para que elas sejam feitas e cobradas para que realmente seja atendido ao cidadão, e não para agradar grupo de A, B ou C, como a gente sabe que acontece há tantos anos. Então hoje, quando a gente se dispõe a chegar à prefeitura, é para romper com tudo isso que vem há anos afundando o nosso município, com poucas pessoas conseguindo prosperar e a grande população pagando essa conta. Capitão Diogo, quais são as suas medidas, se eleito for, né, como prefeito, imediatas para reforçar o turismo? Muito se fala do turismo de qualidade, que Cabo Frio precisa de um turismo de qualidade, e pouco se explica o que é esse turismo, né? Tão almejado e ainda não chegou na nossa cidade. Quais são os seus projetos? O primeiro projeto, como eu já até falei aqui, é a criação da autarquia. Nós temos que usar também a tecnologia a nosso favor. Nós não vendemos a nossa cidade, mas antes disso, a gente acho que a primeira impressão é que fica, né? Nós temos que preparar realmente o nosso terreno, a nossa cidade, para poder receber essas pessoas. Eu não tenho como selecionar, falar em turismo de qualidade numa cidade que não tem ordenamento, que não tem segurança. Então nós temos que tomar essas atitudes primeiramente, para que assim a gente possa realmente atrair os investidores, como eu falei lá atrás, atrair a iniciativa privada, e a gente tentando minimizar, é claro, o erário público, o que pudermos fazer de parcerias público-privadas para responsabilizar áreas do nosso município. Podemos hoje explorar
o que não é explorado, os nossos pontos turísticos com a cobrança de ingresso para manutenção. Então tudo isso vai ser responsabilidade da autarquia. Ok.